paz do Senhor para os irmãos. Vamos hoje meditarmos em Atos, capítulo de número 2, versículo 42 ao 47, que nos diz: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazenda e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então aqui você vê, irmãos, que a palavra de Deus em Atos, capítulo 2, 42, nos fala a respeito da doutrina dos apóstolos. No partir do pão e nas orações. Então você vê que aqui a importância de nós nos preocuparmos com o nosso próximo, irmãos. A gente está preocupado se o nosso irmão tem ou não aquilo que comer, o que vestir. Porque se Deus tem nos abençoado, irmãos, é porque o Senhor ele tem vontade de usar a nossa vida para fazer alguma coisa, ajudar alguém. Mas também diz que não é só repartir o pão, mas também nas orações. Então quer dizer, os irmãos eles têm que estar unidos em oração. Porque sem oração ninguém chega a lugar nenhum, irmãos. É importante vivermos em oração. Orando, intercedendo pelas nossas vidas, pela vida de nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, o nosso país, a nossa pátria, por este mundo ao qual vivemos, irmãos. Você vê que estamos passando por um momento difícil, um momento de pandemia, onde ficamos alguns tempos com as igrejas fechadas. Hoje, pela misericórdia do Senhor, já conseguimos congregarmos, conseguimos estarmos junto com nossos irmãos, mas você vê que ainda tem aquela dificuldade, aquele problema qual a gente não pode pegar nas mãos, não pode abraçar, não pode estar junto, tem que estar distanciada, onde a própria autoridade tem nos colocado, tem que estar no mínimo aí 1,5 metro de distância um dos outros. Mas a gente tem que nos preocupar, irmão, com oração, porque a oração é a chave da vitória. Sem oração a gente não chega a lugar nenhum. Mas quando nós oramos, você vê que o poder da oração é tremendo. Você vê que Paulo e Silas estavam presos e quando eles oraram, os cárceres se quebraram. Pedro estava preso. A igreja estava orando, estava intercedendo. E diz que ali houve um grande terremoto e um anjo chegou para Pedro e disse: vambora, saia, levanta, cinge o vosso lombo. E tirou Pedro ali daquela prisão. Então a gente vê como que é importante o poder da oração. A oração, irmãos, nos traz vida. A oração nos traz amor uns para com os outros. A oração nos traz humildade. A oração nos traz fidelidade a Deus. A oração, irmãos, nos ensina a sermos igual ao Mestre. Quando nós começamos a orar, irmãos, quando nós começamos a buscar o Senhor, a gente vamos ver, irmão, como que as coisas em nossas vidas começam a mudar. Porque a oração, ela tem poder, irmãos. A oração tem poder. Então, nós temos que ter comunhão. Mas essa comunhão também não é só na hora de comer, na hora da necessidade, de buscar uma ajuda, mas é em estar orando, intercedendo, irmão. Você vê que as nossas igrejas estão perdendo os costumes da oração. Ninguém chega mais cedo. Outrora,
A gente vê que a gente chegava na igreja 1h30, 1 hora antes, dobrava o joelho, ali se orava 1h30, 1 hora de joelho, para que o Senhor pudesse nos trazer um culto abençoado. Milagre acontecia. Demônio era expulso, irmão. Cadeia se quebrava. Porta de emprego se abria. Mas pelo poder da oração. Então temos que ter esses dois, irmão. Comunhão e oração. Porque se não andar os dois juntos, irmão, nós não chegamos a lugar nenhum. E isso não é um querer nosso, não é um querer da igreja, é doutrina, irmãos. Está falando a palavra de Deus para nós. E perseveravam na doutrina do apóstolo, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Olha para você ver, irmão. Tinha temor, irmão. Não é como nós vemos hoje. Quantas pessoas chegam na igreja e ficam ali vendendo, negociando, conversando, gargalhando e não tem temor pelas coisas de Deus. Antigamente as pessoas tinham temor, irmãos, porque sabia que algo poderia acontecer. Olha Ananias e Safira, meu irmão. Eles tinham a sua propriedade. Eles venderam, eles poderiam dar se quisesse, não quisesse, não precisava dar, irmão. Era a sua propriedade. Mas devido a tentar ali enrolar o Espírito Santo, irmão, enganar o Espírito Santo, os dois vieram à morte. Então você vê o temor que o povo tinha. Porque as coisas aconteciam pelo poder da oração. Então quando a gente temos comunhão, irmão, quando a gente vivemos em união, quando a gente vivemos orando, intercedendo, unido num só propósito, irmão, aí há temor em nossas vidas, irmão. Nós temos respeito, irmão. Nós não ficamos perdendo tempo, porque a Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas. Então tem o tempo de nós nos alegrarmos com os irmãos. Tem tempo de nós abraçar, tem tempo de distanciar, que é o que nós estamos vivendo nesse momento. Tem tempo de rir, mas tem tempo de chorar, que é o que muitos estão passando nesse momento de dificuldade. E quando estamos na presença do Senhor, irmão, então aqui está dizendo a palavra, havia temor. Havia temor. Não era de qualquer maneira, de qualquer jeito, irmão. Todos andando de um lado para o outro, fazendo o que quer, conversando, coisas que não tem nada a ver com o culto, mas não, havia temor. Então é isso que nós temos que voltar às raízes dos nossos irmãos, dos apóstolos. Ter comunhão com os outros, irmão, no partir do pão, nas orações, e ter temor nas coisas do Senhor. E diz a palavra ainda mais, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Então você vê muitas maravilhas. Olha o que aconteceu, irmão. Lembra quando Pedro foi entrar no templo de Formosa? Que ali ele encontrou aquele homem que estava pedindo esmola? Pedro chegou para aquele homem, o que ele disse para aquele homem, irmão? Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E Pedro diz que pegou na mão daquele homem, irmãos, e levantou aquele homem, e aquele homem começou ali a saltar e a glorificar a Deus. Temor, irmãos. Temor, gratidão, amor. Sinais, irmãos, acontecia. Maravilhas acontecia porque tinha comunhão e tinha oração. O povo não vivia de qualquer maneira, de qualquer jeito, irmão. Mas havia ali, irmãos, a doutrina dos apóstolos. E eles seguiam a doutrina dos apóstolos. Tanto na comunhão, como no partir do pão, como nas orações, e o temor, o respeito na presença de nosso Deus. Não era de qualquer jeito. Quando se achegava na presença de Deus, você vê que era diferente. Você vê que lá no Velho Testamento a preocupação é tão grande que Deus já manda que se crie ali no seu tabernáculo um lugar santo dos santos. Onde aquele lugar não era qualquer um que podia entrar, irmãos. Mas era somente o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, meu irmão, para poder entrar naquele lugar,
Diz que ele ficava ali 30 dias distante da família, consagrando a sua vida, se preparando para que ele pudesse entrar e sair ali com vida, porque tinha que ter temor. E hoje em dia, irmãos, por que essas coisas não acontecem, irmão? Por que as pessoas não têm temor quando entram na casa do Senhor, na presença de nosso Deus, irmão? Quantas das vezes a gente vai visitar um membro, uma pessoa da igreja, irmão, e a pessoa está lá vendo suas novelas, está vendo ali a sua televisão, não tem ali o temor de desligar para que possa ouvir a palavra de Deus, para que possa ali orar junto conosco, para que possa ali, irmãos, ver as maravilhas e os sinais do Senhor. Mas não, irmãos. Então a gente temos, irmãos, que voltar à doutrina dos apóstolos. Temos que começarmos a voltarmos aos princípios, irmãos, para que as nossas vidas voltem de novo, sermos abençoados, sermos próximos, porque grandes coisas Deus tem para fazer por nós, irmão. Mas temos que voltar à doutrina dos apóstolos. E ainda diz muito mais: maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha aí, irmão. Todos que se reuniam tinham tudo em comum. Ninguém estava ali com um propósito diferente do outro. Se eu vou na igreja, eu vou para quê? Para adorar a Deus, para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para prestar o meu culto a Deus. E todos naquela época iam com esse mesmo intuito, com esse mesmo propósito. E hoje, por que todos já não vão mais com esse propósito? Quantos hoje vai com outras intenções, irmão? Por isso que a gente hoje estamos vendo quantas pessoas se apostatando da fé, porque não tinha uma firmeza espiritual. Não vivia a palavra do Senhor. Porque quando nós vivemos a palavra do Senhor, meu irmão, pode vir um vento que for, meu irmão, a sua casa tem que estar construída na rocha que é Cristo. Não é na areia. Porque quando está na areia, meu irmão, qualquer vento te leva. Não precisa vir um furacão que nem veio aí lá em Santa Catarina, lá no lado do sul, não, irmão. Qualquer vento, irmão, vai te derrubar. Mas quando você está em Cristo, meu irmão, pode falar o que quiser. Olha a vida de Jó. Olha o que os amigos de Jó falaram para Jó, meu irmão. Mas o que Jó fez? Permaneceu fiel no Senhor. Permaneceu confiando, crendo na palavra de nosso Deus, meu irmão. Não negou o Senhor de forma nenhuma, meu irmão. Porque ele sabia o Deus em quem ele cria. E é isso que nós hoje temos que ter, irmãos. Fé suficiente para saber quem é o nosso Deus. O que o nosso Deus pode fazer, meu irmão? Você lembra quando você era pequeno, meu irmão? Quando você estudava? Sempre quando a gente estudava naquele tempo, tinha um que era mais destacado. Tinha um que era mais forte, era mais valente. E sempre a gente confiava naquela pessoa. Né? A gente estava ali, né? Não, fulano vai resolver o problema. Qualquer coisa, fulano resolve. A nossa confiança hoje, irmão, que nós conhecemos o nosso Deus, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Salmo de número 20 nos diz: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Fazemos menção do nome do nosso Deus. É nele que está a nossa confiança. É isso que Deus ele gosta, irmão. É isso que Deus se alegra em nossas vidas, quando nós temos essa confiança em Deus. Busquemos ao Senhor enquanto há tempo, meu irmão. Vamos voltar a essa comunhão, a doutrina dos apóstolos, irmão. Vamos voltar a essa comunhão do partir do pão, meu irmão. As orações, irmão. Estamos unidos nesse mesmo propósito. Orando pela nossa família, orando pelos nossos irmãos, orando pela nossa liderança, orando pelo nosso país, orando, meu irmão, para que o Senhor venha apaziguar essa situação, para que possamos novamente voltarmos à vida que nós tínhamos.
Não aquela vida dispersa, mas aquela vida unida. Aquela vida de poder pegar na mão dos irmãos e dizer: a paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. Não ficar ali, irmão, com medo uns dos outros. Porque o nosso Deus, meu irmão, Ele tem poder para fazer o mar se acalmar, as águas se acalmar. Lembra quando os discípulos estavam no barco? Quando Jesus estava dormindo e chamaram Jesus dizendo: Senhor, levanta, acorda porque estamos perecendo. Sabe o que Jesus diz? Homens de pouca fé. É o que hoje em dia muitos de nós estamos sendo, irmão. Homens e mulheres de pouca fé. E essa pouca fé, meus irmãos, é por falta da doutrina dos apóstolos, desta comunhão entre os irmãos, da oração, do temor ao nosso Deus e da reverência ao adentrarmos no templo do Senhor para participarmos das maravilhas do nosso Deus. Vamos, irmãos, voltar a essa doutrina. Vamos voltar de novo, meu irmão. Lá no Salmo de número 133 nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, irmãos. É ter união, é viver unido. É nos preocupar quando você passa um tempo sem ver um irmão, você ligar, você mandar um zap e perguntar: meu irmão, como você tá? Meu irmão, como que você tá? Eu tô com saudade de você, meu irmão. Tá precisando de alguma coisa? Vamos orar junto. Faça uma oração, meu irmão. É isso que Deus quer de cada um de nós, meu irmão. Voltarmos à doutrina dos apóstolos. Temos paz com Deus. E aqui nos diz: tinham todo mesmo, tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazenda e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Agora aqui nós vemos aqui já, irmãos, né, a fidelidade com a nossa igreja, né? Viviam unânimes no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Então não era nada obrigado, não era nada porque os apóstolos estavam dizendo, mas era porque eles tinham prazer em fazer aquilo que eles faziam. Eles tinham prazer em poder estar unido, em poder partir o pão, em poder estar junto no templo do Senhor, em poder estar orando junto, num só propósito, num só objetivo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então quer dizer, irmãos, as pessoas olhavam aquilo, via aquela comunhão, via ali a sinceridade dos crentes, irmão. Via ali o propósito daqueles crentes. E as pessoas então, irmãos, queriam aceitar a Cristo. E se juntavam à igreja também. Ia fazer parte do corpo de Cristo, irmão. Mas por causa de quê? Por causa que eles viviam a palavra de Deus. Não estavam vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, irmão. Então é importante nós, irmãos, vivermos essa doutrina que o Senhor tem nos deixado. Estarmos sempre guardados pelo Senhor, irmãos. A palavra de Deus nos diz que se nós amarmos o mundo, irmão, nós não temos parte com Deus. Quantos hoje estão deixando o Senhor por este mundo, irmão? Quantos hoje estão saindo da presença de Deus por causa deste mundo? Mas o Senhor, irmãos, Ele tem prazer, irmão, na vida do ímpio, meu irmão. Na vida do justo. Me perdoe, meus irmãos. Mas diz que a vida do ímpio perecerá, meu irmão. Perecerá. Romanos 3 nos diz que o salário do pecado é a morte. Lá em Ezequiel 4:18 nos diz, 18:4,
que a alma que pecar, essa alma morrerá. Então você vê que, irmão, que a gente tem que viver a palavra de Deus, tem que andar no caminho do Senhor, tem que ter essa comunhão, essa preocupação, meu irmão. Porque quando nós estamos fazendo isso, meu irmão, as testemunhas que estão ao nosso lado, irmão, as pessoas que estão nos observando, você vai ver que vai dizer como aquela sunamita, levai um homem de Deus. Não precisa o homem de Deus ficar tocando trombeta. Não precisa o homem de Deus ficar tirando carteirinha para dizer, eu sou cristão. Não, meu irmão. A própria vida da pessoa já é um espelho. Olha quando Pedro estava ali negando a Cristo, quantos que dizia para ele o quê? Você fala que nem ele, rapaz. Você parece com ele. Porque quando nós estamos ligados com Cristo, meu irmão, você vai pegando as mesmas coisas de Cristo, os mesmos hábitos, irmão. E nós começamos a viver para a glória de Deus. Vamos voltar, irmãos, a essa doutrina do Espírito, a essa doutrina dos apóstolos, nessa comunhão, no partir do pão, na preocupação com os outros, na oração, na intercessão, irmãos. Vamos voltar, irmão, num temor, o respeito de chegarmos na casa do Senhor, dobrarmos o nosso joelho, falarmos com Deus. Quando abrir a nossa boca para louvar, para glorificar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, meu irmão. E na hora da palavra, irmão, ter reverência, ter temor, para que essa palavra possa falar aos nossos corações, meu irmão. Para que nós venhamos sairmos, não da maneira que adentramos, mas transformado pelo poder do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, meu irmão. Mas para ela fazer efeito, meu irmão, a gente temos que dar ouvido. Lá em Romanos, capítulo de número 10, 17, nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós não prestar atenção na palavra, meu irmão, nós vamos sair de lá e vamos dizer que o culto não valeu nada, que Deus não estava no culto. Mas se você, meu irmão, tiver temor, se você estiver ali num só propósito, como diz ali, todos que iam num só propósito, meu irmão. Não ia ali porque estava com saudade de ninguém, queria ver alguém, queria abraçar, queria... Não, irmão. Todos que iam ali iam num só propósito, de adorar, louvar, glorificar a Deus. E quando eles faziam isso, diz que então havia o quê? Maravilhas e sinais. Acontecia. Por quê? Por causa do temor. Quando nós voltarmos à palavra, irmão, isso voltará a acontecer de novo em nossas vidas e nas nossas igrejas. É só nós voltarmos, irmãos. Pararmos de ficarmos nos preocupando, de ficar julgando uns aos outros, olhando para a vida dos outros, olhar para a nossa própria vida, irmão, e nos disciplinar para que nós possamos darmos o melhor para Deus. O nosso culto racional, o nosso culto, irmão, que venha fazer a diferença. Jesus, irmãos, Ele nos ama, meu irmão. Ele nos ama. Ele que nos escolheu. Ele que nos chamou. Ele que nos chamou. E Ele está chamando ainda muitos, irmão. Vocês, meus amigos, que estarão ouvindo esta palavra, aí pelo YouTube, pelos canais aí, você aceite a Jesus como teu Salvador, meu querido. Não endureça o vosso coração, mas deixa que o Espírito Santo venha fazer morada em tua vida. E você vai fazer parte desta família. Você vai fazer parte deste povo que o Senhor tem escolhido na face da terra. E você vai poder contemplar e ver as maravilhas, os sinais do Senhor. Porque grandes coisas tem feito Deus por nós, irmão. Se estamos aqui hoje, é porque o Senhor é misericordioso. Não somos merecedores de nada, mas o Senhor é bom. Que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus.